Para iniciar o trabalho com língua de sinais, a gente faz alguns exercícios, porque muitas vezes fica enferrujado. Afinal de contas, nós estamos acostumados a pensar com a mente e falar com a boca. Neste momento, nós vamos pensar com a mente e falar com as mãos. E também, em alguns momentos, com a boca. Então, eu preciso o quê? Eu preciso que vocês façam algum exercício. Um deles é, com a mão em A, vocês esticam o dedo midinho, o anelar, o dedo médio, o dedo indicador e o polegar. Neste mesmo sentido de volta. Se começou com o dedo midinho, agora abre com o polegar. E depois fecha. Para que isso? Para começar a fazer este exercício. Este exercício pode ser com as duas mãos, pode ser com uma mão só. Mas é necessário e é importante e já vai ajudar vocês a fazer um sinal. Por exemplo, coloque isto aqui assim, ó, em evolução, abrindo e fechando em evolução. Coloca na frente do rosto, já é um sinal bonito. Aqui na testa, galinha. Galinha ou galo, vai depender do sinal complementar que você vai colocar em relação ao sexo. Uma vez que com a Libras nós trabalhamos com as mãos, é preciso que você compreenda e identifique qual é a sua mão dominante e a sua mão não dominante. Eu escrevo com a mão direita, minha mão dominante é a mão direita. Tem pessoas que usam apenas a mão esquerda para escrever. Tem pessoas que usam as duas mãos. Isso vai ser um processo de identificação seu. Você já vai saber. Por quê? Na construção do sinal, você vai ter que saber se vai usar a mão dominante em determinadas situações. Então, quando for um sinal que precisa usar as duas mãos e vai ter a mão de apoio, e aí você então vai colocar a mão que não é dominante. Por exemplo, o sinal de chegar com a letra B, que faz isso, qual é a mão que age? A mão direita. E nesse caso, a mão de apoio, a mão esquerda. Mas se você for canhoto, você vai fazer desta forma. O sinal de pessoa, com a letra P, vocês vão aprender a letra P depois, com essa configuração ou desta forma. Nós vamos fazer com a caneta esferográfica, na mão não dominante, na ponta dos dedos, os olhos e a boca. Os olhos e a boca. Os olhos e a boca, os olhos e a boca. E aí você tem o rosto. Na outra mão, na mão dominante, você então coloca apenas num dedo os dois olhos e a boca. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho então um rosto e eu tenho 5 rostos. Agora vamos analisar como construir este diálogo. Vamos aproximar duas pessoas e agora eles vão se afastar de costas. Agora eles vão passar um ao lado do outro sem se falar. Agora eles vão estar próximos novamente, bem mais próximos, bem juntinho. E agora um ficou com raiva e foi embora. E este aqui ficou triste. E ele olhou e voltou. E agora esse que foi embora. E depois volta. Este movimento é a característica da língua de sinais, chamada classificador, que vai fazer com que o sinal seja substituído pelos dedos como se fossem pessoas. E, na realidade, está representando as pessoas. Como ainda há pouco, face a face, um com o outro. Agora vamos colocar um atrás do outro? Pode ser desta forma, mas eu posso também usar o polegar. E se eu disser que um está perseguindo o outro? Também. Como eu faria, então, uma fila? Se aqui são várias pessoas, já tem uma atrás da outra. E aí uma fila bem longa. E as pessoas vão andando na fila até o último se aproximar. Voltando para a fila. Alguém furou a fila? Passou na frente. Aqui eu tenho 5 pessoas. Mas se eu vou colocar as duas mãos, já não são 5 nem só 10. Uma multidão que vai em frente. Ou que veio toda para cima de mim. Representando as pessoas que estão aqui no dedo. Se aqui eu tenho um grupo de pessoas, na outra mão outro grupo de pessoas, então este é o sinal de grupo. Mas se aqui eu tenho uma pessoa, e aqui eu tenho outra pessoa, e essas duas pessoas se encontram, é o verbo encontrar. Então, verbo encontrar, sinal de grupo. Agora vamos fazer uma transferência um pouquinho mais complexa. Se eu coloco meus 2 olhos representando na ponta dos dedos, eu estou olhando para você. E agora eu estou olhando
para você lá do outro lado. Você ficou ela. Se eu olho para você e aponto para lá, então olha para ela. Olha para essa pessoa. Ou essa pessoa olha para aqui. Ou os dois trocam olhares de amor, por exemplo. Mas se este olhar está, o sinal de papel é este, aqui representando uma folha de papel. Se este olhar está no papel, eu posso estar dizendo que apenas estou olhando para o papel, mas também estou lendo o papel. Se este olhar está em cima de um tripé, eu estou agora vigiando. E ao mesmo tempo que se eu fizer dessa forma, é o sinal de vigilante ou vigia. Se o vigilante for de bebê, passa a ser o sinal de babá. Com a mão espalmada, e eu fizer desta forma, aqui seria então a boca. Se eu estou fazendo assim, eu estou dizendo que eu estou dando um beijo no rosto, ou um beijo na boca, ou um beijo no corpo todo. Com esta mesma configuração de beijo, se eu coloco no peito, é vida. Se eu puxo do peito, filho. Se eu puxo da cabeça e jogo fora, esquecer. Se eu puxo do nariz e jogo fora, desprezo. Então, com a mesma configuração, mesmo movimento, mudou de lugar, vai mudar o sinal. Preste atenção bastante nisso para não confundir. Quando você está conversando com um surdo e ele vai contar uma história, ou você vai contar uma história para ele, é preciso você amadurecer como está sendo construída essa imagem. Porque a imagem pode ser construída da sua forma direta de observar, ou de uma forma espelhada para você que facilita o outro observar. Então, como é que vai ser construído? Facilitando o exemplo. Se eu tiver aqui um papel, uma folha de papel, eu construí uma árvore aqui neste meu lado esquerdo, uma pessoa aqui no meio e um carro aqui nesse canto. Quando pegar essa folha e eu virar, o carro que estava do meu lado direito, para mim, quando eu viro, passa a ser do seu lado direito. Você tem que entender que quando eu coloquei aqui do meu lado direito, é no seu lado esquerdo. Então, quando você vai desenhar deste lado. Ou seja, a posição está invertida. Então, qual é a visão que você está trabalhando? Uma visão direta ou uma visão indireta, uma visão espelhada? É preciso que seja definido com o seu interlocutor, com quem você vai se comunicar, para saber se está sendo colocado a visão direta ou a visão espelhada na comunicação. Alguns intérpretes usam a visão direta, outros usam a visão espelhada. Isso precisa ser definido para tornar um parâmetro em comum, para poder se entender as pessoas. Porque senão um desenho que seria de um lado passa a ser do outro lado. E pode inverter toda uma situação de observação e de diagnóstico. Ainda há pouco eu estava falando em relação à mão dominante. Então, para mim, a minha mão dominante é a direita. Então, quando eu disser pessoa, duas, eu vou usar dessa forma. Porque aí eu vou, então, marcar a posição de pessoa e quem é cada pessoa. Então, você vai precisar definir, na construção do sinal, a sua mão dominante e a sua mão não dominante, para poder fazer a construção do sinal. Isso a gente vai trabalhando paulatinamente ao longo das aulas que vocês vão ver. Nesse momento, nós vamos trabalhar a configuração das mãos com mais profundidade. O que vem a ser essa configuração das mãos, que é o formato que a mão ocupa. Esse formato, por exemplo, a letra Y, ela pode ser telefone. Eu ligo para você, você liga para mim. Eu posso pegar o telefone e desligar o telefone. Pode ser de avião, ou então viajar de avião mais extenso. Mas tem um sinal novo para telefone que é este. Coloca aqui na orelha. Mas, na realidade, este aqui é o mais convencional.